Queridos, eu rapidamente quero falar com vocês algo a respeito dessa peça, que é muito importante nós cristãos sabermos. Quando você vai ler a história do povo de Israel, há um pedido que é feito por Deus. Eu quero que vocês guardem estas palavras. Eu quero que vocês escrevam estas palavras. Eu quero que essas palavras estejam não só na sua boca, como escritas nas suas vestes, na rua onde você passar, e mais, eu quero que vocês anunciem essas palavras aos seus filhos. Havia ali um desejo da parte de Deus, que as pessoas estivessem firmadas na verdade daquilo que Deus ensinou. Mas não só essa parte inicial, como o dever dos pais de passar para os filhos essa verdade. O mundo inteiro chega a um consenso de que a data do Natal se comemora o nascimento de Jesus. Nós, cristãos, servimos a Jesus. E parece que há uma estratégia do inimigo para que nós, cristãos, sejamos os primeiros a nos revoltarmos contra o Natal. Porque não sabemos se a data foi essa, porque não há quem prove que esse dia Jesus nasceu, e ficamos inventando e procurando, irmãos, um monte de teoria que não tem, às vezes, o menor fundamento para dizer, eu não comemoro o Natal, eu não guardo o Natal. Irmãos, em nome de Jesus, você já entendeu que essa pode ser a data mais oportuna que você tem para começar a falar de Jesus aos seus filhos? Eu vou dar um exemplo a vocês, cultural nosso. Imagine, se Jesus tivesse nascido no Brasil, e a festa da data do seu nascimento fosse o carnaval. Graças a Deus que não foi. Se Jesus tivesse nascido na Bahia, como seria anunciado o carnaval? Daqui a 200 anos, 300 anos, 2000 anos. Não, meu irmão, aquele carnaval era uma bagunça. Era a gente bebendo, correndo no meio da rua, um bocado de carro andando com som, e o povo pulando atrás, parecendo maluco. Não era assim que eles iam descrever? Mas se tivesse nascido no Rio de Janeiro, se reunia todo mundo dentro de um estádio, e aí uns iam fantasiados na frente, e um bocado de bicho atrás, e cada um ia fazendo sua apresentação, para ver qual era a mais bonita. E se tivesse nascido no norte? Aí que ia ser uma doideira, o pessoal veste um bocado de fantasia, entra todo mundo dentro daquele bicho, e vai todo mundo se movimentando. Irmãos, é a mesma festa. Mas só que eu já falei de 3 formas que o mesmo país tem de comemorar a mesma. Aí ficam dizendo que a bolinha do Natal era a criança que matavam e aí pendurava a bolinha do Natal. Quem já ouviu essa história? Opa, o tanto de gente aí, ó. Que nessa data era feito um culto pagão ao Satanás, e aí agora a gente quer chamar de Natal. Irmãos, aqui no Brasil, onde você sabe, onde você conhece, você já viu alguém matar criança e pendurar a bola em árvore? Você já viu? Quem lhe falou que isso acontecia, conseguiu lhe provar e lhe mostrar de alguma forma que isso era verdade? Aí tem muito crente deixando essa data passar em branco na sua casa, perdendo a oportunidade. Irmão, não estou falando a você que é para fazer, o que você tem que ter cuidado, e aqui a Bíblia diz, quem tem ouvidos, tome cuidado, irmãos, é só para você não substituir a figura de Cristo no Natal. Porque você não pode colocar sua fé em outra pessoa. Criar expectativas no coração das crianças de que a fé delas deve estar em outra pessoa que vai pular pela chaminé para dar presente a elas. É só isso que você, crente, que tem discernimento, em nome de Jesus, você não vai criar fé, porque é uma crença. Toda crença é baseada na fé. Você não vai ensinar seus filhos que ele deve colocar a expectativa do coração dele e a fé dele em outra pessoa que vai satisfazer o desejo do coração dele na data do Natal.
Por quê? Porque a data do Natal, o mais importante não é o presente que você vai receber, não é a comida que você vai comer, mas o mais importante do Natal é a gente lembrar que se foi nessa data ou se não foi, se alguém tem contestação ou alguém tem como comprovar, mas nessa data, irmãos, é a data que nós paramos para dizer que foi a data em que o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, que criou o céu, a terra, tudo que há embaixo da terra, todos os seres viventes, esse Deus que criou tudo, um dia, ele precisava entrar nessa dimensão. Por quê? Porque quando ele criou o ser humano, criou o homem, ele chegou para Adão e disse a Adão: olhe, governe a terra, você manda na terra. Deus colocou Adão na terra como Deus é no céu. Deus deu autoridade ao homem para governar a terra. Só que a Bíblia diz que o governo da terra foi perdido, porque a partir do momento que o homem começou a ouvir outra voz que não era de Deus, o homem ficou agora escravizado pelo pecado. Estando escravizado pelo pecado, as fraquezas da carne do homem começaram a dominar ele pela influência do espírito maligno. E agora, o homem, que era o governante da terra, quem Deus deu autoridade sobre a terra, estava debaixo de uma outra autoridade que ele mesmo escolheu e se tornou escravo. E não era mais autoridade de Deus. E como Deus agora resolve isso? Se Deus, na sua lei, deu autoridade ao homem. A gente pensa, irmãos, na nossa forma leiga de pensar, que Deus ele vai fazer tudo do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e intervir na hora que Ele quer. Mas entenda algo, Deus, Ele age sempre dentro da lei. Quem age fora da lei é o diabo. Mas Deus não faz nada fora da lei. E Deus não quebra as suas próprias leis. Ele não viola as suas próprias leis. E tem coisas que Deus não pode fazer. Aí agora você vai dizer que o pastor está doido e está pregando heresia. Eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia. E é uma pergunta que eu já fiz aqui nessa igreja. Essa igreja já sabe. Mas se eu lhe perguntar, Deus hoje, se Ele quiser, Ele pode destruir o mundo com água? Não pode. Por quê? Porque Ele mesmo criou uma lei e disse: eu não vou destruir mais o mundo com água. Então, mesmo que Ele hoje quisesse destruir o mundo com água, Ele não pode mais. Ele poderia antes dele editar a lei. Depois que Ele disse: não vai mais destruir o mundo com água, irmãos, Deus limitou o seu próprio poder pela sua própria vontade. E nós, homens, temos a segurança de que a lei de Deus, ela não volta atrás. Se Deus disse que não vai destruir o mundo com água, Ele não vai destruir o mundo com água. Se Ele disse que quem governa a terra é o homem, quem governa a terra é o homem. Como tomar agora o governo da mão do diabo? Só tem uma forma: Ele se fazendo homem, para que Ele tivesse autoridade na terra, não como Deus, mas como homem. Esse é o significado do Natal. O Deus Todo-Poderoso não desceu do céu como espírito e chegou aqui e tomou todas as coisas, mas a Bíblia diz que Ele entrou pela porta. E esse mundo, até onde a gente sabe, só tem uma porta de entrada. Todos vocês que estão aqui nessa noite, encarnados, porque é um espírito dentro dessa carne, desse corpo, que sente esse ambiente, que ouve, que vê, isso é um corpo. Mas dentro desse corpo tem um espírito, que habita nesse corpo, que dá uma ordem, a mão levanta, que dá uma ordem, o pé anda. Tem um espírito dentro desse corpo. Mas todos vocês entraram nesse mundo por onde? No ventre de uma mulher. E a Bíblia diz que Ele veio pela porta. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se encarnou. Ele entrou em um corpo e veio a esse mundo com um propósito: desfazer as obras do diabo. É por isso que quando Ele morre e ressuscita, aí Ele diz: agora, todo o poder foi me dado, no céu, na terra.
Agora sim. E o que é que pode fazer com um homem? Você pode matar um homem e tirar ele dessa dimensão. Mas se agora esse homem ressuscitou, ele continua sendo homem, mas tem um corpo que não pode morrer. O que é que vão fazer com ele? Porque agora ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Toda a autoridade foi dada ao nosso Deus, irmãos. Será que a profundidade dessa revelação, você consegue passar ela para os seus filhos? Ou simplesmente você pega seu filho pela mão e diz, vamos para a igreja, porque lá deve ter alguém para lhe contar isso? Muitas vezes nós crentes velhos estamos dentro da igreja, cheio do poder, cheio do mistério, cheio de revelações, e esquecemos o básico. Esquecemos a profundidade das verdades e das realidades de um evangelho que veio para ser alcançado por várias pessoas. Deus não resolveu salvar os ricos, Deus não resolveu só salvar os pobres. Observe, o próprio Deus anunciou o nascimento do seu filho aos reis, mas também anunciou aos pastores. O próprio Deus, mostrando que a salvação, ela é para todos. Mas tem uma observação importante e eu quero fechar com ela. Mas no dia que ele veio a esse mundo, que ele nasceu nesse mundo, a Bíblia diz que ele bateu em portas, procurando um lugar onde ele pudesse nascer. E as portas estavam fechadas. Eu lhe pergunto, como está a porta do seu coração nessa noite? Como está a porta do seu coração nessa noite? Será que Cristo já entrou no seu coração? Já fez morada no seu coração? Entenda, irmãos, todo tipo de idolatria é pecado, eu sei. Não incentivamos a prática de nenhum tipo de idolatria. Mas se a sua família, se você está em um ambiente que tem uma festa dedicada ao nascimento de Jesus, onde está a idolatria nisso? Se é Ele exatamente que você pode adorar. Agora talvez você esteja perdendo uma oportunidade de exatamente nessa época pregar o Evangelho para as pessoas através desse testemunho, dessas verdades. O Natal não pode ser só uma festa voltada para presentes, só para comida, e nem só para criar falsas esperanças nas crianças. Mas o Natal verdadeiro é aquele Natal no qual você senta com a sua família para lembrar o dia em que Cristo entrou nessa dimensão para salvar cada um de nós, porque Ele nos amou. E eu queria saber nessa noite, tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão? Levanta a mão para eu saber. Tem alguém? Amém. Temos as pessoas ali. Eu queria perguntar a vocês, diante de tudo que foi dito nessa noite, e que foi anunciado através dessa peça, e dessa verdade, eu só quero dizer a vocês que se eu lhe perguntar qual era o nome dos hotéis que existiam naquela época, que José e Maria bateram na porta para entrar, e não tinha vaga, você não vai saber o nome de nenhum deles, porque eles não existem mais. Mas se você for lá em Israel, tiver o privilégio, você vai descobrir que a manjedoura onde Jesus nasceu, não sei se é a mesma, mas eles sabem qual era a propriedade, e ela continua lá até hoje, e pessoas saem do mundo inteiro durante muitos e milhares de anos, para ver apenas o lugar aonde Jesus nasceu, e a família que é dona daquela propriedade cobra para as pessoas entrarem, para ver o lugar onde Jesus nasceu, ou seja, eles não trabalham, se tornaram ricos e milionários, apenas para conservar o lugar aonde Jesus nasceu. Quando você abre o seu coração para Jesus nascer, tudo ao seu redor começa a se transformar. Aquilo que aparentemente não tinha valor, se torna agora algo extremamente valioso, não por causa da estrutura, não por causa da sua estrutura, não por causa de quem você é, mas por causa de quem nasceu na estrutura. Muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo com angústias, com tristezas, vivendo nesse mundo sem um propósito, sentindo sempre que nos falta alguma coisa. Tentamos preencher
esse sentimento no nosso coração de várias formas, tentamos nos afogar em várias soluções que nós achamos que vão nos atender, mas infelizmente descobrimos que todas elas são passageiras. Por mais que você beba em um dia até você cair, no outro dia você acorda pior do que o que você estava. E você vai ter que repetir aquilo, e aquilo nunca vai lhe satisfazer. Até o dia que você descobre que Jesus está batendo na porta do seu coração, lhe pedindo para você abrir, para que Ele possa entrar e trazer paz ao seu coração. E o que eu preciso, pastor, fazer para que isso aconteça? A Bíblia diz que aquilo que nós confessamos com a nossa boca tem validade no mundo do Espírito. Quando um homem ele entra com a mulher para casar, ele pode estar com um apartamento decorado, pode ter contratado o melhor buffet, pode estar cheio de convidados à festa, todas as expectativas e todos os preparativos já estão feitos, já deram entrada nos papéis, já deram documentos, já fizeram tudo. Mas o celebrante vai fazer uma pergunta simples. E a pergunta só tem duas respostas. Ou é sim, e essa resposta ela vale mais do que todas as outras coisas que foram feitas. Às vezes a gente acha que a gente tem Deus. Não, eu já tenho Deus, Deus está comigo. Irmãos, Deus está em todo lugar. Mas a questão é, você já decidiu abrir o seu coração para Jesus entrar? Quando você diz sim, e é só isso, você no mundo do Espírito está dando legalidade para que o Espírito de Deus entre na sua vida. Comece a lhe revelar verdades, coisas que você andava pelaquele lugar, daquelas formas, e você não via antes, você não enxergava aquelas coisas daquela forma antes. Mas quando você abre o seu coração, parece que uma chave dentro da sua cabeça muda, e de repente, tudo começa a fazer sentido de outra forma para você, porque você descobre o propósito verdadeiro do porquê você está aqui. O homem foi criado com um propósito de ter comunhão com Deus, de viver para a adoração e para o louvor da glória de Deus. E quando você abre o seu coração para o Espírito de Deus entrar na sua vida, Ele começa a arrumar as coisas que estavam desorganizadas. E eu queria saber de vocês que estão aqui nessa noite, se tem alguém que quer nessa noite fazer essa aliança com Jesus e abrir o seu coração para Ele morar. É só você levantar a sua mão e eu vou estar orando com você. Temos alguém nessa noite? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Temos mais alguém? Eu só quero lhe dizer algo. Você teve uma oportunidade nessa noite de entrar no lugar certo, na hora certa, e ouvir a mensagem certa. Mas sabe o que é que o diabo muitas vezes fica falando com a gente nessa hora? Eu vou lhe dizer abertamente para que você entenda. Muitas vezes a gente começa a ouvir o que a gente vai perder, o que a gente não vai poder mais fazer. Mas às vezes, irmãos, nós trabalhamos aqui, o Ministério de Ação Social, trabalhamos visitando hospitais, e tantas pessoas que acharam que tinham tanta vida pela frente, às vezes encontramos essas pessoas no leito, desesperadas, querendo só mais uma oportunidade para aceitar Jesus, batendo e gritando, chama os crentes que a gente agora quer aceitar Jesus. A vida, ela não veio com um manual lhe dizendo tudo o que você tem para viver, mas uma coisa eu te garanto, nessa noite, você tem a oportunidade de mudar toda a sua vida, e você só tem como descobrir o melhor, se você estiver disposto a arriscar. O que você só tem que considerar, o que é que você tem a perder, se você disser sim a Jesus. O que é que tem a perder? O que é tão de valor que você tem que vale mais do que a vida que Jesus tem para você? Eu queria que todos ficassem de pé.
Nós vamos estar orando por essa pessoa que se decidiu. E eu vou perguntar mais uma vez: ainda temos mais alguém nessa noite que quer abrir o seu coração para Jesus morar? Levante a sua mão. Temos mais alguém? Não? Amém. Nós vamos estar orando por essa pessoa que se decidiu. E eu tenho certeza, irmãos, pela fé, que a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Quando ela passar pelaquela porta, uma nuvem de glória já vai estar acompanhando ela.